Glória a Deus. Paz de Cristo, gente. Amém? Que alegria poder estar com vocês hoje. Toda vez que eu venho participar da celebração jovem, é inevitável não me emocionar. Primeiro, por conta das lembranças de tanta coisa que Deus permitiu a gente viver junto aqui nesse espaço, e também por ver com alegria tudo que Deus está fazendo na juventude da nossa igreja. Que coisa linda. Deus é digno de toda a glória. Parabéns, pastor Alex, toda a equipe da juventude. Que Deus abençoe muito vocês. Prazer poder estar aqui. E o tema que vocês escolheram para essa série, ele é muito interessante, não apenas da perspectiva da curiosidade, mas da verdade que está implícita nele. Falar de obediência como um caminho é muito relevante, porque de fato não é uma ação, não é um evento, mas uma jornada feita de etapas, prosseguida com perseverança e finalizada pela fé. E hoje eu quero falar com vocês sobre um componente dessa jornada do caminho da obediência. Para isso, abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. A gente vai ler a partir do versículo 27. Eu estou usando a NAA, Nova Almeida Atualizada. Mateus 5 e 27. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 5 e 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Esse texto que a gente acabou de ler, Jesus está fazendo nesse conjunto da qual essa porção faz parte, chamado Sermão do Monte, uma série de instruções a respeito do padrão de vida que os seus discípulos deveriam ter. E nesse conjunto de versículos que a gente leu, do versículo 27 até o versículo de número 30, ele trata de uma questão extremamente sensível naqueles dias e em todos os dias, que é a questão do adultério, a questão do tropeço na área sexual. E Jesus faz questão de dizer que o comportamento de um discípulo seu não é apenas a não prática por conta do temor da punição. Mas ele diz que um verdadeiro discípulo que entendeu sua palavra e vive a vida como ele anseia, é alguém que se comporta, ou que tem um comportamento, que está enraizado de forma muito mais profunda numa convicção. Então não é alguém que simplesmente não faz por medo de ser punido, mas é alguém cujo comportamento é reflexo de um compromisso profundo que se estabeleceu de forma muito intrínseca. Tanto é que ele fala de adultério, e ele coloca como palco dessa realidade, não uma cama de um motel, não um quarto de alguém. Ele usa como palco o coração. Ele termina a porção que a gente leu, o versículo 30, dizendo, ou melhor, o versículo de número 28, dizendo que o palco no qual o adultério se realiza, o palco no qual Deus considera esse adultério como consumado, é o coração. Então Jesus está fazendo essa afirmação de que um filho seu, um discípulo seu, é alguém cuja vida não está balizada apenas no comportamento que teme a repressão ou a punição, mas alguém cuja vida está enraizada num compromisso muito mais profundo, e isso tem a ver com a convicção do coração. E Jesus faz questão de dizer que para que a gente consiga viver isso, a gente muitas vezes vai ter que adotar uma postura radical. E que postura é essa? É a postura de cortar. No mesmo texto que ele fala sobre essa realidade do adultério, dizendo, não cometam adultério, ele diz que muitas vezes o nosso coração vai ser afetado, os nossos desejos em algum momento se mostrarão descontrolados, e para que a gente consiga viver essa vida que ele deseja, que é um padrão muito mais elevado do que a ética, é santidade, ele diz que a gente em alguns momentos vai ter que adotar uma postura radical.
E essa postura envolverá corte. Ele diz, se a tua mão direita te faz pecar, corta. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Isso que Jesus disse, ele novamente repete numa outra passagem, que eu queria também ler com vocês. Mateus, capítulo 18, versículo de número 6 até o versículo de número 9. Vamos lá, você já vai entender onde é que a gente vai chegar. Mateus 18, do 6 ao 9. Ele diz assim, e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Verso 7. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Se você usa a versão Nova Tradução na linguagem de hoje, está coisas que geram abandono. Se você usa a revista e atualizada, escândalo. Se você usa a NVI, coisas que fazem tropeçar. A NVT, tentação para o pecado. A ênfase é essa. Ai do mundo por causa dessas coisas. Porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Verso 8. Se a sua mão ou o seu pé, preste atenção aqui. Lá no primeiro texto que a gente leu, de Mateus 5, Jesus usa apenas duas imagens. Ele usa a imagem do olho e da mão. Aqui ele amplia. Aqui ele acrescenta também o pé. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno. Aquilo que Jesus disse no capítulo 5, ele amplia aqui no capítulo de número 18. Não apenas as imagens, lá ele fala de olho e mão, aqui ele acrescenta o pé. Mas também ele fala a respeito de uma realidade. Lá ele setoriza isso no adultério, e aqui ele fala de uma outra dimensão. Ele diz que as nossas ações que não estão baseadas nesse compromisso com Deus, que descambam no pecado, eles podem gerar uma coisa que é o escândalo. Ou aquilo que faça outra pessoa tropeçar, uma pedra de tropeço. No capítulo 5 ele fala do meu tropeço. No capítulo 18 ele fala que as minhas ações, elas podem ter um impacto gerando outros, ou produzindo tropeços para o outro. É como se andando eu tropeçasse e caísse, e estando caído, alguém que vem desavisadamente tropeçasse em mim. Essa é uma possível ideia para a gente enxergar esse texto. Ele diz que há coisas que me fazem tropeçar, mas que eu também posso me tornar, a partir das minhas ações, tropeço para outros que estão na mesma jornada. E assim como ele disse no capítulo 5, que diante da minha possibilidade de tropeço, do pecado que me assedia, para conseguir viver o padrão que ele estabeleceu, eu preciso ser radical, eu preciso cortar. Quando chega no capítulo 18, no qual ele está falando sobre esse impacto que eu posso gerar negativamente na vida do outro, ele repete essa mesma medida. Ele diz, para que eu não gere pedra de tropeço para alguém, é possível que eu preciso tomar uma decisão radical. Então ele diz, se a tua mão, o teu pé ou o teu olho te fazem pecar, seja radical. Arranque, corte e assim por diante. É óbvio que esse texto, Jesus não está apelando aqui para a literalidade do cortar. Embora na Idade Média alguns tenham entendido isso. A gente tem relatos, por exemplo, de alguns monges, alguns religiosos, no afã de lidarem com as pulsões que, na sua visão, poderiam conduzi-los ao pecado, e olhando para a Bíblia, realmente se cortaram, se mutilaram, entendendo que aquilo era literal e que se eu não estou conseguindo lidar com essa coisa no palco do meu coração, eu vou pelo menos cortar do lado de fora, porque vai que cortando fora isso também corta dentro. E muito provavelmente isso não gerou o impacto devido. Jesus aqui está falando não desse corte literal, a gente não se mutilar fisicamente, mas Jesus está falando sobre essa realidade que muitas vezes estabelece em nós. Na caminhada da vida, há situações com as quais a gente vai ter que lidar. Há tentações que podem produzir desvios no nosso caminho, para os quais, para a gente poder fugir, a gente não tem como negociar com elas. A gente precisa fazer cortes, eles são inevitáveis. Por causa do tempo,
eu quero caminhar com vocês em 3 dimensões que esse texto propõe. Primeira dimensão, coisas que demandarão cortes. Jesus cita 2 em Mateus capítulo 5, uma terceira em Mateus 18. Repita comigo, por favor. Olho, mão e pé. Parece aquela musiquinha, né? Cabeça, olho, joelho, mão, cotovelo, sei lá, tudo que tem. Olho, mão e pé. Jesus, ao ilustrar essa verdade que ele está dizendo da nossa guerra, da nossa luta para viver no caminho de obediência, ele diz que é possível que a gente tenha que estabelecer ações radicais, dentre elas cortes. E ele cita essas 3 imagens. Primeiro, olho. O que é o olho? O olho, do ponto de vista físico, ele é um elemento que permite a gente a percepção, a captação visual. É óbvio que quem realiza a visão é o cérebro. Mas falando do ponto de vista bem simplório, os olhos são essa janela que nos permite captar o mundo, que nos permite perceber o mundo. Até aí tudo bem. Só que Jesus, em Mateus 5, ele faz um alerta. Ele diz que esse elemento de captação pode se transformar num elemento de captura, sequestro e violação. Vou repetir. Esse elemento que é para ser de captação e percepção pode se transformar num elemento de captura, sequestro e violação. Ele diz se alguém olhando, e ele usa a figura masculino-feminina, poderia ser feminino-masculina, se alguém olhando para uma mulher com intenção impura no seu coração assim o fizer, já adulterou com ela. O que Jesus está condenando aqui? O que Jesus está alertando? Jesus está alertando que aquilo que em mim foi criado por Deus para captar e perceber a realidade pode se transformar num elemento que se perverta. Então eu não apenas capto, eu capturo. Eu não apenas contemplo, eu sequestro. Eu não apenas percebo a realidade, mas eu crio uma realidade dentro de mim no qual o outro se transforma num objeto. Ele diz, se alguém olhando com intenção impura no seu coração, tropeçou, cometeu adultério. Ele está falando isso para nós e isso é muito sério. Isso se manifesta não apenas nessa perspectiva da sexualidade, mas em outras dimensões. A Bíblia fala a respeito da cobiça. O mandamento é, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, os bens do teu próximo. Por quê? Aquilo que Deus pôs em mim enquanto elemento para captar a realidade pode se transformar em algo que capture a realidade. Eu, a partir do meu olhar, tomo aquilo para mim. A partir do meu olhar, eu sequestro aquilo para mim. A partir do meu olhar cobiçoso, eu sequestro e muitas vezes perverto, manipulo, violo aquilo para mim. Então o primeiro alerta de Jesus é, em alguns momentos da vida, é possível que no caminho da obediência, seu coração queira se desgarrar. E um dos elementos que pode produzir esse desgarramento do seu coração são seus olhos. Aquilo que foi criado por Deus para captar, constatar a realidade, pode se transformar num elemento de captura, de sequestro e também de violação. Isso é sério. Segunda coisa. Primeiro ele fala do olho, segundo ele fala da mão. Se no olho ele está falando desse elemento de captação, a mão ele está usando como imagem para aquilo que é o produtor das nossas ações. Produzimos com as mãos, realizamos com as mãos. Então Jesus está dizendo que eu preciso vigiar para que aquilo que Deus pôs em mim para capturar a realidade não se transforme em algo que sequestre a realidade, algo que, de alguma forma, manipule essa realidade de forma pecaminosa. Eu também preciso tomar cuidado para que aquilo que Deus colocou em mim enquanto realização ou possibilidade de realização de ações também não se perca nesse caminho. E aí a Bíblia vai fazer 3 alertas a respeito de desvios do nosso coração com relação às nossas ações. Primeiro alerta, põe para mim, por favor, 1 Coríntios 6 e 18. 1 Coríntios 6 e 18. A Bíblia diz assim, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo.
A Bíblia está dizendo que é possível que eu realize ações pecaminosas contra mim mesmo. Aquele que comete imoralidade sexual peca contra si mesmo. É como se a minha mão começasse a bater. A minha ação é contra mim. Jesus diz, tome cuidado, porque as suas ações, elas podem produzir esse desgarramento do caminho da obediência. Em que dimensão? Você pode pecar contra você mesmo. Além disso, eu também posso pecar contra o próximo. 1 Tessalonicenses 3, a partir do verso de número... Ou melhor, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 3. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Paulo, ecoando o que Jesus disse que é possível que as minhas ações, elas produzam algo que não é bom. Primeiro contra mim, pecar contra o meu próprio corpo, mas também contra o outro. Ele diz que eu devo vigiar para que eu não ofenda, nem defraude. As minhas ações, se desgarradas do caminho da obediência, têm um impacto não só sobre mim, tem um impacto também sobre os outros. Eu não posso gerar no outro, ou produzir no outro, essa realidade do coração que é afetado pela ofensa, nem da defraudação. E o que vem a ser essa defraudação? É quando no meu coração, ou melhor, a partir das minhas ações, eu estabeleço uma medida, mas no coração do outro eu desconsidero a medida que aquilo gerou. Eu fui para a cama com ela, fui para a cama com ele. 2 dias depois, eu estou de saco cheio dela, estou de saco cheio dele. Mas isso gerou nela ou nele uma dimensão profunda. Para mim, passou. Eu tratei aquilo como mais uma coisa, mas no coração do outro, aquilo criou um castelo de possibilidades, de anseios, de expectativas. A Bíblia chama isso de defraudação. Quando eu considero apenas a medida do que faço para mim, sem considerar a ação e os impactos que aquilo vai gerar no outro. Isso é um problema. Terceiro, Paulo, ecoando o que Jesus disse, diz que as nossas ações podem produzir impactos negativos em nós, o meu próprio corpo, no próximo. E terceiro, também contra Deus. 1 Tessalonicenses 4, já está aí, versículo de número 7. Pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Verso 8. Porquanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita quem? A Deus. Se a gente se desgarra do caminho da obediência, se a gente não vigia, se a gente não submete nossa vida ao controle do Senhor, a gente pode produzir ações que são um chega para lá em Deus. Quem rejeita essas coisas não rejeita o pastor. Mas o pastor não sabe de nada. Não rejeita a mãe. Bom, minha mãe é maluca, velha, nasceu em 1900 e bolinha. Rejeita a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que eu preciso vigiar. Como Jesus disse, as minhas mãos, as minhas ações, elas podem produzir ações que gerem impacto negativo. Para mim, pecar contra o meu próprio corpo. Gera impacto negativo no outro, ofensa e defraudação. E isso também se volte na minha relação com Deus como rejeição. Terceiro, primeiro ele falou sobre olho. Segundo, ele falou sobre mão. Terceiro, ele fala sobre pé. E o que é o pé? Senão o patrocinador da jornada. O pé é aquilo que, ou o elemento que me permite realizar o caminho que eu planejei. Jesus diz que é possível que na vida a gente tenha momentos em que o coração queira se desgarrar. E a gente precisa ter a coragem de ser radical, inclusive cortando o pé.
inclusive abrindo mão de estradas que nós escolhemos percorrer. E por causa do meu tempo, tem pelo menos 2 estradas que com muita frequência a gente vê pessoas percorrendo. Estradas que tem muita gente andando por elas e a gente é tentado a querer andar por elas também. A primeira estrada, se você puder, diga comigo, por favor. A estrada do sentimento como carimbo de validação. A ideia de que o melhor caminho não é aquele que é validado pelo que Deus diz, é aquele que é validado pelo meu sentimento. Um dos motes, um dos refrões, um dos slogans do nosso mundo é: se te faz feliz, está tudo certo. E muitas vezes, se a gente não vigia o nosso coração, é por essa estrada que a gente também se encaminha. Está me fazendo bem. Eu estou curtindo. Me dá prazer. Eu fico tão feliz depois que eu faço. E, a partir disso, a gente vai analisando o caminho, não a partir do mapa da palavra de Deus, mas a partir da nossa sensação. Que paisagem bonita. O GPS está dizendo, vira à direita. Você está no caminho errado, mas eu olho e digo, que paisagem bonita. Olha que árvores lindas. Rapaz, que clima gostoso. A gente abre a janela e está um ventinho. Tem o GPS gritando, você está no caminho errado. Mas eu digo, não pode ser errado porque esse caminho me faz tão bem. O meu sentimento está legal. Eu me sinto bem. Cada vez que eu faço isso, meu coração pula de alegria. A Bíblia faz um alerta. O que autentica o nosso caminho não é a alegria. O que autentica o nosso caminho não é a cosquinha no coração. O que diz se o nosso caminho está certo ou não são os aplausos das pessoas. A Bíblia diz que o que autentica o nosso caminho é a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. Quem diz se está certo ou errado não é a minha alegria. É uma dimensão muito mais profunda. É a paz de Cristo. Todos nós, em algum momento da vida, já tivemos, ou experimentamos, ou lidamos, ou fizemos coisas que produziram naquele primeiro momento muita alegria. Mas instantes, minutos ou dias depois, a gente foi visitado por culpa, a gente foi visitado por rancor, a gente foi visitado por um peso. Na hora, alegria, mas essa alegria não vem acompanhada de paz. Jesus diz, cuidado com os teus pés. É possível que em algum momento você comece a escolher caminhos que te desgarrem. E você precisa ter coragem de cortar. Segundo caminho. O segundo caminho é o caminho dos fins que justificam os meios. Há pessoas enveredando por essa estrada. A gente seguindo por essa jornada. Não, pastor, eu sei que aqui talvez não é um caminho muito legal, mas lá no final vai dar certo. Lá no final vai dar certo. Esse dinheiro aqui, eu sei que não é lícito, mas eu já fiz a conta do dízimo. Ó, isso aqui não é legal, mas eu vou produzir isso no final. Não, isso aqui não é bacana, mas eu não deveria estar fazendo isso aqui, mas se ela engravidar, o senhor vai fazer meu casamento, pastor. Ou seja, os fins justificam os meios. Isso é um problema. É um caminho que eu escolho, no qual vai haver perdição. Primeiro, Jesus, ao alertar sobre isso, ele fala das coisas que demandarão cortes na nossa vida. Haverá momentos em que a gente vai precisar arrancar olho, quando a gente percebe que aquilo que deveria perceber a realidade está sequestrando a realidade, está ofendendo, está manipulando. Mão, quando a gente percebe que as nossas ações estão gerando impacto negativo para nós, para os outros e em Deus. E pés, quando a gente percebe que está se encaminhando por um caminho que não é um caminho bom. Segunda coisa que eu queria dizer, e falta só mais uma. Segunda, Jesus diz o que a gente vai ter que cortar. E segundo, Jesus diz por que a gente vai ter que cortar. Por pelo menos 2 motivos. Primeiro, diga comigo, por favor. Na vida, nem sempre dá para ter tudo. O que é o ideal? O ideal é 2 olhos, 2 mãos e 2 pés. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Porém, Jesus diz que é possível que não por causa de Deus,
Mas por causa de mim, por causa do meu não controle, por causa do meu coração deformado, chegue um momento em que eu precise não ter tudo. 2 olhos é o ideal, mas para mim, nesse momento de vida, eu não estou sabendo lidar com 2, Gustavo. Eu vou ter que tirar 1. Mas o ideal são 2. Eu sei que o ideal são 2, mas eu não estou conseguindo viver com 2. Eu vou tirar 1. O ideal é 2 mãos, mas eu vou ter que ficar sem uma. O ideal são 2 pés, mas eu vou ter que ficar sem um. Jesus está ensinando a primeira coisa. Nem sempre dá para ter tudo. Eu fui criado para ter. Desde que o que eu tenho não me impeça de ser. Eu vou repetir. Eu fui criado para ter. Desde que o que eu tenho não me impeça de ser. Jesus diz, se o que você tem começar a prejudicar o que você é, abra mão do que você tem para não deixar de ser o que você deve ser. Isso varia. Tem gente que é a mão, tem gente que é o pé, tem gente que é o olho. A Bíblia conta a história de um cara que nós conhecemos como mancebo de qualidade. Um moleque gente boa, rico, bem-sucedido, conhecedor da Escritura. Ele vai até o encontro de Jesus e diz, Senhor, como é que eu faço para ser teu discípulo? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz, cara, sabe os mandamentos, né? Sei, tudo isso eu sei de criança. Desde criança, Jesus olha para ele e diz assim, para você falta só uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu e você vem e me segue. A Bíblia diz que quando aquele moço ouve aquilo, ele sai triste. Jesus em nenhuma outra passagem disse para alguém isso. Jesus não disse para Zaqueu, vende tudo e vem e me segue. Jesus, não. Só que Jesus sabia que para aquele cara não dava para ter tudo. Ele é um caso específico de alguém que não dava para ter tudo. Jesus disse, só tem um jeito. Para você ser o que você quer ser, abra mão daquilo que você tem. Porque o que você tem está deformando o que você é. Não é você que é dono das propriedades. O dinheiro passou a ser dono de você. O ideal é ter. O que é o bom? O bom é ser crente. Tem Instagram, redes sociais, conversar. Isso é o ideal. Mas, em alguns momentos na vida, a gente vai perceber que, para se manter no caminho da obediência, não vai dar para ter tudo. O ideal é ter tudo, mas não vai dar para ter. E aí eu tenho que me perguntar, o que eu tenho está alterando quem eu sou? E se está, eu vou precisar ser radical. Frequentemente não dá para ter tudo. Não dá para ser saudável e comer tudo que eu gosto. Não dá. Não dá. Não dá para passar em todos os concursos públicos e assistir todas as séries. Não dá. Não dá para ter tudo. O ideal seria esse. O ideal seria a gente poder assistir tudo que quer. O ideal seria a gente poder comer tudo que gosta. O ideal seria a gente poder ter tudo. Só que Jesus diz que não dá. Há momentos na vida em que eu preciso fazer uma escolha. E a escolha é baseada nesse critério. O que eu tenho, será que não está deformando quem eu sou? Segunda coisa. Diga comigo, por favor. É possível que potenciais virem desafios. Mateus 5, que foi o primeiro texto que a gente leu, Jesus diz assim, se o teu olho direito, diga comigo, por favor, direito. Diga, se sua mão direita te faz pecar, arranque. Jesus não diz assim, Jesus não usa a expressão, por exemplo, se o teu apêndice, se a tua, sei lá, fala alguma outra coisa que se cortar não dá tanto problema, vesícula, sei lá, arranca. Jesus diz o teu olho, só que não é qualquer olho, o direito. A mão, no contexto de Jesus, bem como no nosso hoje, grande maioria das pessoas são destras. Jesus não diz assim, se está ruim, corta a mão esquerda, você é destro, aquilo que é o teu potencial pode se transformar num grande desafio. É o olho direito.
é a mão direita. Algumas coisas em nós que são especiais também contêm vulnerabilidade. Ou são fatores geradores de vulnerabilidade. Se você é muito inteligente, isso é um potencial. Mas você sabe que isso também é um fator gerador de vulnerabilidade. Se você não vigia o teu coração, isso pode se transformar num motivo de orgulho. Isso pode fazer com que você olhe todo mundo de cima para baixo. Se você é muito bonita, muito bonito, você sabe que isso também é um fator de vulnerabilidade. Uma parte significativa dos teus estresses são por causa disso. Se você é alguém que tem uma capacidade empreendedora, Deus te deu a graça de começar coisas, de ganhar dinheiro, de fazer, você sabe que isso que é um potencial também pode se transformar numa fraqueza, porque você pode ser alguém que, se bobear, está tão desassossegado que daqui a pouco está se envolvendo em coisas que geram prejuízo. Jesus diz, o teu olho direito e tua mão direita, aquilo que é potencial, pode se transformar num problema. Aí Jesus diz assim, corta o teu olho, ou arranca o teu olho, diga comigo, por favor, o teu olho, a tua mão e o teu pé. Diga comigo assim, o teu não é tu. O teu não é tu. Corta a tua mão. A tua mão é uma parte de ti, mas a tua mão não és tu. Se o que tiver em jogo for o que eu sou, abra mão do que se tem. Por quê? Sem a mão, eu continuo sendo eu. Mas a mão sem mim não continua sendo. Sem dinheiro, eu continuo sendo Jodes. Eu preciso continuar sendo Jodes. Jesus diz, corta o teu. Por quê? O teu não és tu. Mas eu não consigo viver sem isso. Temos um problema. Temos um problema. Não, mas sem isso aqui eu não consigo viver. Temos um problema. Você está falando de coração? Você está falando de pulmão? Você está falando de circulação sanguínea? Você está falando de cérebro? Não. Estou falando da minha conta no YouTube. Temos um problema. Sem isso, eu não consigo ser. Você está falando do quê? Você está falando da tua essência? Está falando do teu caráter? Está falando do teu ser? Não. O meu grupo de amigos. Temos um problema. O teu não és tu. Então corta o teu para preservares o tu. Para a gente terminar, meu horário já está finalizando. Primeiro, Jesus diz o que a gente eventualmente vai precisar cortar. Mão, pé e olho. Jesus diz o motivo pelo qual a gente vai precisar cortar. A gente vai precisar cortar quando a gente perceber que não dá para ter tudo e quando a gente também perceber que aquilo que era um potencial está virando um desafio. E terceiro, qual é a motivação para a gente cortar? Mateus, capítulo 18, versículo de número 8. Mateus 18, 8. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar aonde, gente? O que está escrito aí? Diga comigo, por favor. Entrar na vida. Entrar na vida. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que em alguns momentos eu vou precisar cortar. Jesus está dizendo que eu não vou cortar aquilo que não funciona. Algumas vezes eu vou ter que fazer cortes em algumas coisas que têm a ver com o meu potencial. Mas Jesus está dizendo uma coisa que embasa essa decisão. E a decisão é, a vida é muito mais do que isso aqui. Se de fato a gente acredita que tudo se resume a isso aqui, se a gente vai viver 70, 80, 90 anos e acaba tudo aqui, aí não vale a pena cortar. Aí não vale a pena cortar. Aí é enfiar o pé na jaca. Aí é curtir mesmo. Aí é curtir mesmo. Como diria meu pai, eu vou comer para ser um defunto gordo. É isso aí. Se exploda. Quem tiver que carregar meu caixão, que se exploda. Por quê? Se a vida é isso aqui,
Para que cortar? Se a vida é isso aqui, eu quero mais. Não quero cortar um braço, eu quero ser o Dr. Octopus. Eu quero abraçar o máximo de coisa possível. Se a vida é isso aqui, eu não quero só ter 2 olhos, eu quero ter 15. Se a vida é isso aqui, eu não quero ter 2 pés, eu quero ser uma centopeia. Agora, se o que Jesus disse é verdade, e eu creio que é, se existe uma vida para além disso aqui, é necessário cortar. É necessário cortar. É necessário cortar por quê? Porque o que nos espera é muito maior. É muito maior. A gente pode decidir morrer de prazer, ou a gente pode escolher viver uma vida na qual eu experimentarei o prazer maior que já imaginei depois dessa vida aqui. Tem gente morrendo de prazer. Eu morro de prazer. Eu quero ter prazer até morrer. Eu gostaria de comer costela gordurosa de manhã, de tarde e de noite. Gostaria. Mas isso conduz à morte. Isso não vai ser bom. O saldo disso não vai ser positivo. Aí Jesus diz, não tenha medo de cortar. Sabe por quê? O que está em jogo não é o aqui e agora. O que está em jogo é muito mais além disso. Tem uma dimensão da vida muito maior do que essa. Eu termino lembrando a você do que Jesus disse em Mateus 16, 26. Jesus disse assim, quem quer salvar a sua vida, vai perder. Quem quer ter tudo, vai perder. Quem quer casar e ter amante, vai perder a vida. Quem quer ser de Jesus e ter perfil no OnlyFans, não dá. Quem quer ser de Jesus, não dá. Quem quer salvar a vida, quem quer ter tudo, vai perder. Mas Jesus diz, quem perder por amor de mim, vai achar. Vai achar vida de verdade. E eu termino, de fato e de direito, com um pensamento para você. Já que tem que cortar, pensa comigo. Eu tenho uma série de filmes que muita gente não gosta, mas eu gosto, não por causa da carnificina, mas por causa da mensagem que eu consigo enxergar. Jogos Mortais. Primeiro filme dos Jogos Mortais tem uma frase repetida. E a frase é, quanto sangue você está disposto a derramar para continuar vivo? Tem que cortar? Tem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagine que sua mão está gangrenada. Sua mão é o que está prejudicando o seu corpo. Você chega no médico? Vamos cortar. Não dá para dar anestesia. Vamos cortar. E aí o cara apresenta para você, sei lá, 2 elementos. Vamos pensar num negócio bem louco assim. Ele mostra para você uma faca de serra e mostra para você uma guilhotina, um machado. Não vai ter anestesia, precisa cortar. Qual você escolheria? Hã? Por quê? Mais rápido, né? Tem que cortar, não tem? Está fazendo mal, não está? Pode matar você, não pode? Então é melhor cortar rápido, né? E por que algumas coisas que estão te matando você está enrolando faz tempo? E por que aqueles contatos ainda estão no teu celular? Já faz 2 anos que você deveria ter tirado de lá. E por que aqueles sites que você acessa já deveriam ter sido bloqueados, mas você está empurrando com a barriga? E por que essas posturas você vem produzindo elas há muitos anos? Se tem que cortar, vamos levar a sério. Todo corte gera dor. É inevitável. Mas a pergunta é, quanto, aspas, sangue eu estou disposto a derramar para continuar vivo? Porque a brincadeira aqui não é um detalhe. Jesus diz que é uma questão de vida ou morte. Quem corta, entra na vida.
quem brinca e não corta, pode ir para o inferno. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.